A aplicação da teoria econômica da Seitiana foi uma das palestras que eu fiz num seminário especial. E interessante, eu já tinha lido sobre isso e não me tinha dado conta de várias coisas. Você lê, mas parece que lê assim por alto, não presta atenção. Quando você tem um compromisso, você lê com seriedade. A economia do nada é a economia da Itoen. Itoen não é propriamente uma religião, é uma comunidade. Tanto o Dr. Masaru Taniguchi como o Sr. Mokichi Okada, que é fundador da Igreja Messiânica, passaram pela Itoen. O Dr. Masaru tinha muito contato com o pessoal da Itoen, inclusive o pessoal da Itoen ajudou muito ele, que tinha uma revista, publicou os artigos dele, ele escrevia, assim por diante. Tinha uma interação. Ele frequentou por um período Itoen. E ele está contando da época, como é que ele interpretava essa questão da economia do nada. Isso ajuda muito a você entender a evolução. Como ele fala da evolução, você vai entender também o que quer dizer economia do nada, o que é matéria, não existe matéria é o nada. Segundo ela, Itoen, riqueza infinita surge do nada. Despojando-se de tudo, consegue-se tudo. E isso é aplicado e comprovado pela Itoen no campo da economia. Uma comunidade lá em Kyoto, não esqueço o nome, mas ainda existe. Tem pouca informação, mas tem um site, um blog que explica. Se você procurar, vai conseguir encontrar. Tem um livro do Shoten Konishida, tem em japonês, que aqui tem uma versão em inglês. Itoen diz: se você ficar sem nada, a luz cuidará de você. Dr. Masaru Taniguchi: o significado real dessas palavras eu só entendi recentemente. Após compreender a verdade, o homem não é matéria. Né? Recentemente, quer dizer, depois que ele começou a escrever sobre Seichan-no-ie, os livros. Antes, quer dizer, quando ele fazia parte da Itoen e da Seitao Omoto, abandonei todos os bens, vestia só uma túnica com cinto de corda, imitando São Francisco de Assis. Pensava que o homem era pelo menos em parte um ser material. Mesmo eliminando os bens materiais, ainda me restava a matéria chamada corpo. E por isso achava que era impossível ficar completamente sem nada. Itoen diz assim: se você ficar sem nada, a luz cuidará de você. Na época, interpretava que se dispensássemos todos os bens materiais, por isso que ele vivia só com uma túnica, com cinto de corda, sem nada, e é de onde vem a questão da pobreza honrada. Receberíamos de luz. A Itoen, o Shoten Konishida, não usa Deus, não usa luz, não fala em Deus, não fala em natureza búdica. Receberíamos da luz os elementos materiais necessários para sustentar o nosso corpo carnal. Então ele defendia que se você vivesse de acordo com a natureza, deixando essa parte de disputas materiais, e se fosse útil, só isso bastava para receber os recursos para viver. E efetivamente o pessoal da Itoen pratica isso. Tem um dia que eles fazem isso e a comunidade é uma comunidade que vive compartilhada. Hoje, se for lá no Kyoto, onde tem a sede deles, e moram acho que umas 100 ou 200 famílias. Tem escola, tem tudo, mas ninguém tem renda individual, não tem posse individual. Tudo que produz lá vai numa caixinha comum, vamos dizer, e é compartilhado. Eu não vou entrar em detalhe porque eu também não sei exatamente. Consegue achar alguma informação na internet. Na época, eu interpretava que se dispensasse os bens materiais, eu ia receber de Deus, da luz, as coisas necessárias para viver, para sobreviver. Era uma ideia infantil e simplista devido ao nível de espiritualidade da época, ele diz, comentando agora. Era uma ideia infantil. Eu dou, fico sem nada, ao ficar sem nada, Deus me dá o recurso necessário. Essa era a ideia bem infantil mesmo. No início da Itoen, quando ensinaram que no universo nada existe que seja meu, nada tem, interpretei da seguinte forma:
Como foi Deus que criou neste mundo material e somos administrador das coisas de Deus, não existe uma coisa sequer que seja nossa. Tem gente na Seitianoye que prega isso. Nós somos administrador das coisas de Deus. Né? Não somos propriamente administrador das coisas de Deus. Deus não tem nada que ver com essas coisas desse mundo fenômeno. Isso aqui é manifestação da mente. É bom para desapegar, não é verdade. Eu sentia que era ser espiritual, mas tinha a vaga sensação que era existência material. Como existência material, pensava que Deus iria fornecer coisas materiais para me sustentar. Se Deus não proporcionar recursos materiais, não podia viver. Por isso, precisava primeiro abandonar meus bens para poder receber de Deus as provisões materiais. Então, esse era o pensamento. Se eu ficar sem nada, se eu abrir mão de tudo, eu ia receber de Deus. Por isso que ele diz que isso é uma ideia infantil e simplista. Dar os meus bens era condição para receber de Deus fornecimento ilimitado de bens materiais. Dar meus bens era condição para receber de Deus fornecimento ilimitado de bens materiais. Agora pensa, qual o sentido de dar meus bens para receber bens materiais de volta de Deus? Deus é um investidor, toma emprestado meu carro, meu dinheiro, ele investe no céu e depois devolve. Será que é isso? Pior que tem muita gente que ainda cai nesse golpe. Se der bens, Deus vai devolver bens. Só pensa um pouco. Por que se eu der o carro, o dinheiro, sei lá, chácara, fazenda, para Deus, Deus vai me devolver bens materiais aumentados ainda por cima, né? Não tem muito sentido. Por isso, tem até uma variante. Quanto mais se dá, mais os bens aumentam. Tem uma explicação que o Dr. Masaru Taniguchi dá, respondendo uma pergunta de um comerciante. Né? Não é esse tipo de dar que está falando. Dar posse, dar dinheiro, dar carro, dar fazenda, dar boi. Por quê? Ele pensava que tanto os meus bens que eu deveria abandonar, como os bens que me seriam fornecidos por Deus, ambos fossem coisas materiais. E então tinha errônea conclusão que ele tinha na época. Ele precisava da matéria, precisa de recursos materiais, todo mundo precisa de recursos materiais. Uns vivem da matéria fornecida por Deus, que era o caso dele, que achava que a matéria é fornecida por Deus. E outros, matéria obtida tirando dos outros, pela ganância. Mas ambos dependem da matéria. Um acha que a matéria, né, o recurso vem de Deus, e o outro recurso eu pego dos outros, obtida pela ganância. Mas ambos dependem de recursos materiais. Isso não é vida desprovida de tudo, como diz a Itoen. Se alguém ainda pensar dessa forma, deve mudar. O homem não vive da matéria, o homem vive da palavra de Deus. Deus já disse: eis que vos dei, a minha graça te basta. Isso Jesus Cristo comprovou, né, quando fez o milagre de multiplicação de 5 peixes, 5 pães. Não vou entrar em detalhe, está lá no livro Evangelho segundo João, do Dr. Masaru Taniguchi, a 9ª preleção. Vale a pena ler. Abre a cabeça. A minha graça te basta. O que Jesus fez? Tinha 5.000 pessoas, tinha 5 pães. E o que ele fez? Só mandou todo mundo sentar e deu graças. Graças te dou pelos 5 pães. O que falta no ser humano não é 5 reais, ou 50, ou 500, ou 5.000, ou 500.000 reais. Isso não vai resolver problema nenhum, na verdade. 5 reais, ou 50, ou 500, ou 5.000, ou 5 milhões, não resolve problema de ninguém. Dê graças. A minha graça te basta. Tem 2 livros que abrem os olhos, a cabeça, que fala da explicação da multiplicação dos 5 pães. Um é nesse livro do Evangelho, de explicação do Evangelho segundo João,
E o outro livro é do Joel Goldsmith, também explica isso de forma brilhante, né? Você vai entender que quer dizer a minha graça te basta. É a mesma explicação no ensinamento, fundamento do seu Tenko Nishida. Se você ficar sem nada, cuidará de você. A luz cuidará de você, quer dizer, a graça já foi dada. Quando você perder as intenções egoístas, quando você deixar de ter a consciência material que separa eu do outro, naturalmente vai vir o recurso. Não sei se está muito complicado, deve estar. Não tem nenhuma pergunta específica. Por enquanto, depois deve de ter, porque não é muito fácil entender isso.